Olá, eu sou a Virgínia Chaves, fundadora da Glia, e eu tô de volta aqui hoje para a gente continuar a nossa série sobre estresse e o cérebro adolescente, certo? Então, eu já fiz no último vídeo, né, eu falei um pouquinho sobre o porquê que o cérebro adolescente é diferente do cérebro adulto, né? A gente colocou lá algumas diferenças e acho que a principal diferença residia na questão do córtex pré-frontal do adolescente não estar completamente formado. E justamente é essa região que tem a ver com a questão da tomada de decisão, né, da análise, né, de comportamento, de como é que a gente age em sociedade e como é que a gente adequa o nosso comportamento frente às diferentes situações, certo? Todas funções executivas, né, muito importantes, mas que de uma forma ou de outra acabam não acontecendo da forma 100% desejada, justamente porque essa região não está formada completamente até uma certa idade. Hoje a gente vai dar sequência e eu vou falar um pouquinho sobre a questão do estresse diretamente, tá? Como é que o estresse afeta o nosso organismo, o nosso cérebro, como é que isso acontece e quais são as implicações disso para a aprendizagem não só de adolescentes, mas de qualquer um, tá? Crianças, adolescentes e adultos. Então, o que acontece, gente? Quando a gente está numa situação estressante, quando a gente está experienciando, vivenciando uma situação estressante, existe uma região do cérebro específica que vai, na verdade, receber estímulos, processar esses estímulos e definir se são estímulos que representam algum perigo, tá? Então, essa região é a amígdala. A gente tem, na verdade, a amígdala ela fica bilateral, né, nos dois hemisférios cerebrais, e é ela o quartel-general, vamos dizer assim, de processamento de informações com relação a definir, né, se a gente está realmente vivendo uma experiência que representa perigo e, consequentemente, é a região do cérebro que vai direcionar as reações que a gente vai ter a partir desse processamento, certo? Então, a amígdala também é conhecida como a região que vai desencadear emoções como medo, raiva, o estresse, certamente dito, como resposta fisiológica, né? E é uma região muito importante e a gente precisa dela, né? Não é à toa que ela é conservada aí, porque justamente a gente precisa definir quais os comportamentos adotar, obviamente, se a gente estiver falando de uma situação de perigo ou não. O grande problema é quando essa estrutura acaba sendo ativada e se mantendo nesse estado de forma crônica. Então, basicamente, ela é uma região que vai processar algumas informações. Se a gente estiver passando por alguma situação perigosa, ela vai direcionar algumas respostas, mas uma vez que esse estímulo perigoso tenha cessado, a amígdala também retorna ao seu estado inicial. Quando a gente mantém essa estrutura ativada durante muito tempo, a gente acaba tornando permanentes as respostas a situações estressantes. Por exemplo, o que acontece é que quando a amígdala está ativada, ela manda mensagens, vamos dizer assim, para outras regiões do cérebro, dentre elas, por exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo vai mandar mensagens para a hipófise e essa, por sua vez, para glândulas, né, chamadas suprarrenais ou adrenais. E qual é a resposta da glândula adrenal, das glândulas adrenais? É a liberação de um hormônio chamado cortisol. De forma resumida, o cortisol é responsável por desencadear, junto com outro hormônio, que é a epinefrina ou adrenalina, respostas já conhecidas do nosso organismo, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, né? Então, taquicardia, aumento da frequência respiratória, diminuição da motilidade gástrica. Tudo isso são respostas que o nosso corpo realiza mediante a possibilidade de alguma situação de perigo. Essas respostas são todas fisiológicas, isso significa que a gente precisa dessas respostas para poder entrar naquele estado que a gente chama de luta ou fuga. Numa situação de perigo, ou você vai lutar, ou você vai fugir, mas em ambas as situações você vai precisar de uma série de reorganizações fisiológicas para conseguir fazer isso. Então, aumento de
fluxo sanguíneo na musculatura, dentre outras medidas que o organismo utiliza para poder te tirar da situação de perigo. Maravilha. Mas, de novo, se a gente mantém a estrutura cerebral, que é a amígdala, o tempo inteiro em estágio de alerta, a gente acaba liberando níveis mais altos do hormônio cortisol. Então, lembrando, a amígdala envia mensagens, informações para o hipotálamo, esse ativa a hipófise, essa ativa as glândulas suprarrenais e essas glândulas liberam o cortisol. Em paralelo, a gente tem a ativação do sistema nervoso autônomo, simpático, liberando epinefrina, certo? E todas as mudanças fisiológicas que eu comentei com vocês agora há pouco. E aí, gente, o que isso tem a ver com a questão da aprendizagem? Existe uma outra área cerebral chamada hipocampo, e essa área, dentre outras funções, está relacionada à formação de memória. Acontece que o hipocampo possui uma série de receptores para o cortisol, o hormônio que a gente acabou de falar. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, justamente porque ele é liberado em situações de estresse, certo? Uma vez que o hipocampo tem vários receptores para o cortisol, acaba que a formação de memória passa a ser um fenômeno extremamente suscetível a variações de estresse. Quanto mais cortisol a gente libera, mais cortisol atua no hipocampo e essa atuação é inibitória. Então, o que acontece é que em situações de estresse extremo, e aí eu não estou falando de um mínimo de estresse, eu estou falando de um estresse extremo, o que a gente acaba tendo é uma inibição da formação de memória no hipocampo, e dependendo dos níveis de cortisol, eu posso vir a ter morte neuronal no hipocampo, e o que vai prejudicar seriamente a formação de memória. Logo, qual é a consequência que a gente tira disso? Situações gravemente estressantes vão ser prejudiciais para a aprendizagem, uma vez que a gente depende da memória para isso, certo? Então, fica aí uma informação extremamente valiosa para todo mundo que trabalha com educação, para todo mundo que atua como educador ou que vai mediar processos de aprendizagem. Quanto menor a carga de estresse, na verdade, dependendo do tipo de estresse, a gente vai ter uma aprendizagem mais eficaz. Quando eu falo que dependendo da carga de estresse, a que eu me refiro é que existem artigos mostrando que porções mínimas ou quantidades mínimas de situações estressantes podem melhorar, tá, ou otimizar a aprendizagem. Mas quando eu falo de situações mínimas estressantes, eu estou me referindo basicamente a situações como uma prova, ou um aluno poder falar em público de repente, ou apresentar um trabalho para a turma. Algumas dessas situações, na verdade, otimizam o processo de aprendizagem porque aumentam o seu estado de alerta, por exemplo, aumentam o comprometimento e a motivação para você fazer um bom trabalho, o que podem levar o aluno ou os alunos a estudarem mais. Então, esse é um mínimo de nível de estresse efetivo para você ter aprendizagem. Entretanto, se a escola ou a sala de aula acaba se apresentando um ambiente que não é favorável, que não é amistoso, ou quando você tem uma relação aluno-professor complicada, ou uma série de outras questões emocionais que podem acabar influenciando, a carga de estresse é muito alta e, obviamente, isso vai levar a aprendizagem a um nível menor de eficiência, ok? Então, eu espero que tenha sido proveitosa essa informação e a gente continua com a série sobre estresse e o cérebro adolescente nos próximos vídeos. Até mais!